tarde, estimados irmãos, no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos dar início à nossa série de estudos da nossa Escola Bíblica Dominical, no Catecismo Maior de Westminster, com a pergunta 45, finalizando aí os ofícios que exerce o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós falamos na semana passada sobre o ofício profético e o ofício sacerdotal, foi explicado pelo nosso presbítero Júlio. E hoje nós vamos falar sobre o ofício de rei. Os três ofícios do nosso Senhor Jesus Cristo, de profeta, sacerdote e rei. A pergunta número 45 faz justamente esse questionamento. Como é que exerce o nosso Senhor Jesus o ofício de rei? Isso que nós pretendemos explicar hoje, se o Senhor assim permitir. Mas antes, vamos começar com uma oração. Eterno, bondoso e soberano Deus, nos aqui, Pai, para ouvir e aprender da Tua Palavra, Pai, através das redes sociais, de uma plataforma digital, em dias de pandemia. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, Pai, ensina-nos, Pai, edifica a Tua Igreja através da Tua Santa Palavra. Mostra-nos, Pai, como é tão grandioso, Pai, o reinado do nosso Senhor Jesus. Que aprendamos e que verdadeiramente, Senhor Deus, mude as nossas vidas na prática, para que o Teu nome seja engrandecido. No nome do nosso Senhor Jesus, esvazia-nos, Pai, e nos enche do Teu Santo Espírito, em Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, como eu já falei aqui na preleção, nossa pergunta 45 do Catecismo Maior de Westminster é: como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta, ela é um pouco mais longa, porque ele faz isso de muitas maneiras. Se os irmãos observarem no texto que está na tela, algumas palavras, alguns verbos estão em negrito, para que a gente possa verificar de uma maneira mais didática o que os teólogos em Westminster quiseram nos ensinar, escreveram e acertar, e deixaram isso registrado para a gente. Diz assim a resposta: como exerce Cristo as funções de rei? Cristo exerce as funções de rei chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente governá-lo, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos pecados, preservando-os por causa de seu estado pecaminoso, sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos, e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho. Meus irmãos, observem que nós temos aí 11 verbos: chamando, dando-lhe, dando novamente a graça, recompensando, corrigindo, preservando, sustentando, restringindo, vencendo, dirigindo e castigando. Todos esses verbos são explicativos da maneira que o nosso Senhor Jesus exerce essa função de rei, de governante. Vamos, primeiramente, ver esses textos bíblicos que fundamentam essa resposta. Vamos lá. Cristo exerce as funções de rei chamando do mundo um povo para si. João 10:16, 10:27 e Isaías 55. O que nós temos aqui? Quando o apóstolo João escreve, ele relata no Evangelho, quando o Senhor Jesus conta a história
explicando da história das ovelhas, explicando do povo dele, ele diz: ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Um pouquinho mais na frente, no verso 27, o próprio Senhor Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. O rei chama e as ovelhas, elas obedecem. Isaías 55 diz: eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. O profeta Isaías, 600 anos antes, em torno de 600 anos antes, explicando e profetizando que haveria uma nação que nunca te conheceu, que correria para junto de ti. Vamos nós. 1 Coríntios 12, 28, o apóstolo Paulo, quando escreve a primeira carta aos Coríntios, ele explicando que cada um recebeu o seu dom. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. O Senhor Jesus, ele exerce a função de rei quando ele dá para a igreja oficiais, quando ele utiliza desses dons que cada um recebeu para atuar em prol da glória dele. Ele oferece, ele delega a essas pessoas a responsabilidade de governo, mas também o Senhor Jesus nos deixou leis. Mateus 28, 19 e 20, no finalzinho do Evangelho de Mateus, nós temos: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ou seja, já está em negrito aí o ide, o batizando e o ensinando. O ide, enquanto nós estivermos caminhando, devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando o quê? A guardar todas as coisas. O Senhor Jesus, ele exerce a função de rei quando ele delega aos oficiais, à igreja dele, ele dá as ordens para que obedeçam ele. Um conhecido texto de Mateus 18, a disciplina eclesiástica, fundamento da nossa igreja, fundamento do código de disciplina da igreja presbiteriana, das igrejas reformadas. E, se ele não os atender, diz-o a igreja, falando de um irmão faltoso. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, meus irmãos, o Senhor Jesus deixou disciplinas, maneiras de admoestar, de exortar, de chamar a atenção, de corrigir essas pessoas, o irmão que estiver faltoso. Dessa maneira, ele delegou a forma como nós devemos agir dentro do corpo de Cristo. 1 Coríntios 5, 4 e 5 diz: em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que nós devemos fazer quando esse irmão faltoso, ele não deseja, ele deseja seguir, na verdade, a própria vontade? Cuidado pelo Senhor Jesus também, cuidado pelo Paulo que nós acabamos de ler, como o Senhor usa a disciplina para visivelmente governar a igreja. Ainda
sobre disciplina para visivelmente governar, 1 Timóteo, no Paulo escreve a Timóteo, capítulo 5, versículo 20, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Ele está falando sobre os oficiais da igreja, os presbíteros, quando errarem, devem ser repreendidos na frente de todos, para que sirva de exemplo para os demais, para que temam, para que não façam outra coisa errada. Ou seja, a própria Escritura, ela nos delega, ela nos dá informações de como devemos governar para a glória do nosso Senhor. Tito 3:10 diz: evita, deixa de lado o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Devemos nos afastar. Se o irmão está em caminhos tortuosos, é dever da igreja exortá-lo, orientá-lo, chamá-lo de volta para o caminho. Ainda assim, se ele não deseja retornar para os caminhos do Senhor, é uma ordem que a gente deve evitá-lo. Isso foi passado pelo nosso Senhor, nosso Rei. Além de disciplina, ele nos deu a graça salvadora e também recompensou a obediência e corrige por causa dos nossos pecados. Olha só o que diz Atos 5:31. Deus, porém, por sua destra, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e a remissão de pecados. A graça salvadora dada pelo nosso Rei, arrependimento e remissão dos pecados. Apocalipse 22:12. Finalzinho, quando o apóstolo João recebe do anjo a visão, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. A retribuição, a recompensa pela obediência. Olha outro texto também que fala sobre essa obediência, essa recompensa. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Mateus 25, 34, 36. A recompensa. Os discípulos questionam o Senhor Jesus: como assim? Quando que nós tivemos, o vimos com fome, com nu e fizemos isso? O Senhor Jesus explica: quando fizeres isso aos meus pequeninos, a mim fizeste. Recompensa, retribuição. Romanos 2:7, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, logo no início diz: a vida eterna, os que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Perseverando em fazer o bem. Devemos perseverar em fazer o bem. Na prática, Senhor, nós aprendemos que eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. O próprio Deus repreende, o próprio Deus disciplina. O nosso Rei, ele deixou essas orientações para corrigir, para nos corrigir por causa dos nossos pecados. Hebreus 12, o autor ao Hebreus diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois, que filho há que o pai não corrige? Uma pergunta afirmativa, reflexiva, que nos leva à reflexão e nos agrada o coração. Preservando-os. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, temos assim: então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Boa vontade, hoje,
mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Os irmãos, quando nós estamos fracos, em tentações, sofrimentos, em dias de pandemia, perda, falta de comunhão, estamos aqui em uma gravação para aprender da palavra de Deus, quando há anos caminhamos juntos dentro de uma escola bíblica dominical, aprendendo, perguntando, interagindo, e isso não tem sido possível nesses dias. O Senhor preserva, Ele sustenta todo o seu povo. Isso é uma função, Ele faz isso porque Ele é rei, porque Ele governa. Covid não é nada perto do reinado, do governo e da autoridade que há no nosso Senhor. Precisamos pensar, agir desse jeito, nos agregar, nos apropriar dessa verdade. 1 Coríntios 15, 25 diz: porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Ele restringe e vence todos os inimigos. Romanos 14, 11, está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Nosso Senhor, Ele dirige, Ele guia todas as coisas para o único fim, para a glória do seu próprio nome. Não é para a gente, meus irmãos, é para Ele. O alvo nunca é o homem, o alvo é a glória de Deus. É para dar louvores a Deus. Ele, Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para, em todas as coisas, ter a primazia. Romanos 8, 28, um texto muito conhecido nosso, também ajuda a entender como Cristo exerce as funções de rei. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus está governando, Deus está dirigindo, existe um rei governando e conduzindo todas as coisas. 2 Tessalonicenses 1:8, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Quando temos aqui no finalzinho que ele também castiga os que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho. Os irmãos, não é simplesmente fui convertido, está no período de pandemia, não posso ir à igreja, assisto depois. Aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus, eles estão passíveis de castigo, porque existe um rei que está diante de nós governando e que nada foge do controle dele. Tenhamos sabedoria, discernimento, maturidade, tenhamos zelo com a palavra de Deus e com o que ele nos determina fazer. Ou seja, meus irmãos, como é que exerce Cristo as funções de rei? Nós vimos chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis, disciplinas, dando a graça salvadora, recompensando a sua obediência, a obediência dos crentes, daqueles que são chamados por ele. Esse povo que foi chamado para si, há uma recompensa para essa obediência, corrigindo esse povo por causa dos pecados, preservando-os na tentação, sustentando contra as aflições, restringindo e vencendo o inimigo, limitando, dirigindo, conduzindo tudo, todas as coisas cooperam, e castigando os que não conhecem a Deus
e nem obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Ou seja, temos aí 10 tópicos explicando como é que Cristo exerce essas funções. E isso é importante para que a gente possa aprender. Mas vamos ver 2 aspectos deste majestoso e glorioso ofício. O primeiro é o aspecto de que esse reino é um reinado espiritual. O segundo é que esse reinado ele é sobre o universo. Mateus 2:2, logo lá no início, quando o menino, nosso Redentor, como criança ainda, o menino Jesus, recebe a visita dos pastores, e eles perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. O rei dos judeus, desde pequeno já se sabia isso. No Antigo Testamento, o rei, ele tinha autoridade para governar, eles tinham isso na cabeça. O povo tinha um conceito de reinado, somente esse reinado que era terreno, esse reinado de alguém que tinha um poderio militar. Era isso que eles estavam esperando, inclusive. Mas João 6,15, o Senhor Jesus coloca: sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Quando o povo começou a conhecer o ministério do Senhor Jesus, eles foram para pegá-lo, para transformá-lo ele em rei. Mas não era esse tipo de rei que ele estava para cumprir. Ainda não era o momento para aquilo. E aí, no Novo Testamento, ele recusa o posto de rei terreno com esse poder militar, com essa autoridade política. Não era bem isso que ele queria. Quando ele está de frente com Pilatos, ele responde, quando ele é interrogado. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Ou seja, esse reinado é um reinado espiritual. O Dr. Luiz Berkoff diz assim, que esse reinado é o governo mediatório estabelecido nos corações e nas vidas dos crentes. Esse reinado espiritual, ele leva à salvação do seu povo, como nós lemos no primeiro ponto, no primeiro verbo lá da nossa resposta, chamando-os para si. Esse reinado leva à salvação do seu povo, dando a graça salvadora, arrependimento para a remissão dos pecados. Esse reinado espiritual leva à salvação do seu povo, recompensando a obediência daqueles que obedecerem ao próprio Deus. E esse reinado espiritual leva à salvação do seu povo, limitando e vencendo o inimigo. O segundo aspecto é um reinado sobre o universo. Trazendo aí o pensamento do Dr. Luiz Berkoff, em um mundo que está sob o poder do pecado, o mediador guia de tal maneira os destinos das pessoas, dos grupos sociais e das nações, que promove crescimento, purificação gradual e a perfeição final do povo que ele remiu com o seu sangue. Meus irmãos, estamos debaixo de um poder do pecado diante deste mundo que, para que isso fosse controlado, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso atribuiu ao nosso Rei e Redentor o poder sobre o universo, um reino sobre o universo. Esse reinado sobre o universo, ele leva a salvação do seu povo, dando como oficiais, leis e disciplina. Os pastores, presbíteros e diáconos são homens levantados pelo próprio Deus para que conduza a igreja, para que oriente, para que exorte, para que discipline quando necessário. Esse reinado sobre o universo leva a salvação do seu povo, corrigindo e preservando por causa do pecado. Esse reinado sobre o universo leva a salvação do seu povo, sustentando nas lutas e nas aflições. E esse reinado
sobre todo o universo, leva a salvação do seu povo, dirigindo para a glória do seu nome. A glória sempre é de Deus. Ou seja, nessa resposta da pergunta 45, como exerce Cristo as funções de rei, ele chama do mundo um povo para si. Ele dá para a igreja oficiais, ele dá leis, ele dá disciplinas, ele dá para a gente, dentro da nossa família, como nós devemos conduzir conforme a palavra de Deus. Ele dá a graça salvadora para a remissão dos pecados, ele recompensa aqueles que obedecem, ele corrige amorosamente, ele preserva, ele sustenta quando já não tem mais forças, ele restringe, limita a ação do inimigo e ele vence o inimigo, ele conduz tudo para a glória dele, para o bem da igreja, e ele castiga os que não conhecem e aqueles que não obedecem a Deus. Ou seja, meus irmãos, nosso Rei e Redentor, que vive, que governa, que dirige, que sabe de todas as coisas e que controla essa tal pandemia, ele continua governando. Eis aí, meus irmãos, o testando os seus conhecimentos, mais uma maneira de a gente reforçar os ensinos da nossa escola bíblica dominical. Fazemos isso para a glória de Deus, tão somente para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração final para finalizar nossa aula. Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor e Rei e Salvador Jesus Cristo, por este momento, Pai. Ensina-nos, Pai, ajuda-nos. Os que ainda não sabiam, que aprendam, os que já sabiam desse ensino, que seja reforçado. E a toda a tua igreja, Pai, que a vida seja transformada. Em nome do nosso Senhor é que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos. Uma excelente semana a todos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.